Fala galera, está começando mais um Fui Ver de Graça. Por que, Natália? Porque de graça é mais gostoso. Por que, Natália? Porque de graça é mais gostoso. Por que, Renato? Porque de graça é mais gostoso! Aê! Eu sou o Carlos Quintino. Natália Oliveira. Renato Costa! Uhul! E hoje vamos falar de um documentário, Natália Muito bom, Fernandes, um ou Natália documentário. Oliveira, como Como vocês você preferir. Um documentário. Isso, vamos falar do documentário Últimas Conversas. Que foi o último filme do cineasta e documentarista Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, o grande Eduardo Coutinho, se não for um Eduardo dos principais Acho que é o principal. documentaristas e cineastas do Brasil, quiçá do mundo. Correto? Olha, gente, do mundo. Então, o filme é dirigido por ele, que já tinha dirigido Cabra Marcado para Morrer, que ganhou prêmios e festivais como de Berlim. Também dirigiu Edifício Master, que também é um clássico aí do nosso documentário brasileiro. Jogo de Cena também. E Jogo de Cena, que é um filme excelente também, um documentário excelente. Só complementando, a edição foi de Jordana Berg, que sempre trabalhou com ele, e a finalização de João Moreira Salles, que também é por causa do falecimento do Coutinho, finalizou o filme depois da morte dele. Isso. Pra quem não sabe, o Eduardo Coutinho morreu no final do ano passado, não foi? Isso é meus motivos a gente não precisa nem enfim, comentar. Enfim. Bom, vamos falar um pouco da história, né, do documentário. Então, o documentário, ele não tem um roteiro, um enredo. O que acontece é que o Eduardo, ele pega os jovens de uma faixa etária, né? Acho que de 16 a 20 anos. 16 a 20 anos. E começa a entrevistar os jovens. Pra saber mais sobre a vida deles. Isso. Sobre como os jovens pensam hoje em dia. O interessante é que ele começa entrevistando com umas perguntas bem tolas, mas consegue extrair deles o que ele queria. O principal. Porque, na verdade, o que ele queria era que os jovens contassem da sua vida e principalmente daqueles momentos que eles passaram mais difíceis, os momentos que marcaram a vida deles. Então, para isso, ele começa com perguntas bem tolas, bem básicas, e no decorrer da entrevista, ele consegue extrair tanta coisa do jovem e acaba culminando em temas bem amplos e complexos. Sim. Eu até anotei aqui alguns temas que foi abordado no depoimento dos jovens. Religião, intolerância racial, igualdade sexual, até abuso de menores, é contado no depoimento de uma... Que é impressionante. De uma menina, né? E é isso. É bem legal porque é um espaço utilizado... Comum. É uma sala onde só tá o entrevistado e o entrevistador, sem trilha, sem nada. Sem nada. Cortes secos, o documentário todo, não tem trilha. E é bom e interessante porque você vê a técnica do entrevistador. Sim. Certo? Tu vê quão bom é o entrevistador. É o entrevistador que é o diretor, que é o Eduardo Coutinho. Porque num cenário que é uma sala fechada, uma cadeira na frente, uma câmera, e ele por trás das câmeras, e perguntas que são básicas, ele consegue fazer um documentário que faz você rir, você chorar, você se emocionar durante todo. E o interessante também é notar também no documentário que é uma homenagem a ele também. Sim, é uma homenagem a ele. Ele é entrevistado, mas também ele é um entrevistador, mas ele também é entrevistado. A primeira cena do documentário é ele sendo entrevistado. E é bem legal porque ele não sabe, né, se ele tá fazendo certo, se não tá fazendo. Ele se questiona com relação a isso. É uma das coisas que me deixou curiosa, porque o Eduardo Coutinho é um experiente nessa área. E no final da vida dele, que foi o último trabalho que ele fez, ele ainda se perguntava se estava fazendo certo, se ia conseguir terminar o projeto, se era aquilo que ele queria. Então, a primeira cena do documentário é ele sendo entrevistado e ele falando isso. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, se for para continuar o projeto e não ter um resultado muito bom, eu prefiro não continuar, prefiro acabar no meio. Ele tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas. Ao que ele estava fazendo nesse documentário. E é curioso isso, porque inclusive, isso aparece no documentário, aparece em legenda, dizendo que no quarto dia de filmagem, ele dá esse depoimento, dizendo essas coisas e não sabendo se ele
estava fazendo a coisa certa ou não. Eles tinham 5 dias pra fazer a produção do documentário e no 4º dia ele ainda tinha dúvida se era aquilo mesmo que ele queria, se era aquilo mesmo que ele tava fazendo era o certo e tal. E o mais legal é que, tipo, a proposta é uma entrevista, mas o Eduardo Coutinho, o diretor, é tão bom que chega um determinado momento e vira uma conversa. É um bate-papo. Um bate-papo. Ele não tem perguntas pré-selecionadas, ele vai conforme a resposta do entrevistado. E o legal também é que ele consegue provocar nas pessoas as respostas que ele quer, cara. Isso aí. Com perguntas nem sempre tão inteligentes, complexas nem nada, né? Falando um pouco das cenas do depoimentos, eu gostei muito das cenas que as pessoas se emocionaram, que foram as 2 meninas. Sim. Uma falando sobre o abuso. Sobre o abuso do padrasto. Do padrasto, né? Que ela fala isso pra câmera. E acho pra uma pessoa falar isso pra câmera, sendo filmada, acho que ela até perdeu o controle do que ela tava falando. Sim. Ela falou sem nem lembrar mais que tava falando pra câmera. Sim, sim. Mas, pô, mérito pro diretor, pro Eduardo. E pro entrevistador. Entrevistador. E essas 2 cenas que eu queria destacar, essa da menina do abuso de menor e a outra também, que a menina também se emociona falando sobre a família dela. Ah, sim, verdade. Outra coisa também que eu queria destacar é a questão do silêncio em alguns takes, verdade. né? Que isso, ele demonstra que o silêncio, às vezes, fala mais do que qualquer diálogo. Mil palavras, né? como diria a isso música. fica explicitamente claro Sim, em alguns depoimentos. Sim, né? não tem trilha sonora do documentário. E alguns depoimentos, o silêncio, algumas perguntas que ele faz pro entrevistado fica constrangedora, porque o entrevistado não tem resposta, então fica aquele silêncio constrangedor. E ele até cita que o silêncio é agradável, porque faz você pensar, enfim. A proposta do filme foi excelente. Não poderia ser de melhor jeito, né? Não tinha como ser melhor. E a gente recomenda muito o filme. Vale a pena, mesmo quem não goste de documentários, vale a pena dar uma conferida. E pra mim... Pra você admirar o talento do Eduardo Coutinho. Isso, e eu dou pra mim, a minha pipoca é a pipoca grande. A minha também, pipoca grande, porque merece, tanto pela obra quanto pelo autor da obra, tudo. E é isso aí, galera. Então vamos interagir conosco. Interaja conosco. Aonde, Natália? Mandando e-mail para... tvunicarioca@unicarioca.edu.br tvunicarioca.unicarioca.edu.br. Se inscreva no canal do YouTube da TV Unicarioca. Dê um like lá no nosso vídeo, galera. Isso aí. E também agradecendo a assessoria de quem? Opa! De quem? Eu nunca lembro quem fez a assessoria do filme, mas nosso editor vai colocar aqui embaixo a legenda da editoria. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Assista, é muito bom. Fique a legenda da editora. Eu fiquei assim, quentinho. O crédito do negócio, entendeu? Qual o nome da assessoria agora que eu não lembro? Era a linha do primeiro plano, cara. Olha que eu lembrei. Foi, vambora.